Meu nome é Afonso, eu sou engenheiro civil. Vai fazer alguns anos que eu trabalho nessa empresa aqui, né? Atualmente eu atuo como diretor de marketing digital dela. Nós somos uma empresa da Espanha. E esse ano deu certo a gente vir aqui para o Brasil para alguns eventos aqui no Sul. E aí aqui o pessoal da Jesse, o Miguel, fez o convite de a gente dar uma passadinha nesse evento e mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo, do que os nossos softwares são capazes, do que a gente desenvolveu nos últimos anos. Tá? Então eu vou tentar fazer uma breve explicação de como a gente avançou nos últimos anos. É uma empresa que está há 27 anos aqui no Brasil, a gente vai fazer 40 de idade, mas aqui no Brasil já são 27. E eu sei de usuários nessa sala dos nossos softwares, inclusive de bastante tempo. Talvez não das últimas ferramentas, mas de algumas ferramentas clássicas, com certeza. Então, acho que vai ser legal a gente tentar fazer um resumo geral dos últimos avanços, passando por várias áreas. Não vamos ficar em uma área específica, nem vamos entrar em muito detalhe, enfim, da execução dos projetos. A ideia é passar um pouquinho por várias disciplinas. Tá? Então, começo rapidinho, falando um pouquinho sobre a CIP. Como comentei, 39 anos, desenvolvendo softwares para engenharia, arquitetura e construção. Hoje, existe uma sigla para isso, uma coisa que a gente já faz há quase 4 décadas, tem uma sigla, BIM. Alguém aqui conhece? Alguém aqui trabalha em BIM? Vou mudar a pergunta. Alguém aqui não trabalha em BIM? Melhorou um pouquinho. Vamos lá. Então, a ideia é o seguinte, mostrar várias das nossas ferramentas BIM. Vou hoje tentar focar um pouquinho na parte de projeto, poderia ser também na parte de execução, de controle de obra. Tá? E a gente tem hoje aí quase 150 ferramentas, 150 módulos, 150 pedacinhos de ferramenta que a gente pode combinar, a gente pode conectar num sistema plug and play, como se fosse realmente uma caixa de ferramentas que, dependendo do projeto, eu vou escolher umas ferramentas ou outras. Imagino que vocês já tenham passado pela situação de projetar um sobrado, que vai ser bem diferente de projetar um hospital, e do ponto de vista de ferramentas, ou de potência de ferramentas, ou de alcance de ferramentas, ou de necessidades de projeto é bem diferente. E aqui a gente tem a possibilidade de combinar as ferramentas de acordo com o projeto, ter mais ou menos ferramentas. E é isso que eu quero mostrar para vocês, esse nosso ecossistema. Quem que nós somos? Então, como eu comentava, somos uma empresa lá da Espanha. Nossa sede fica em Alicante, na costa mediterrânea, no lado direito do mapa da Espanha. A gente tem nossos escritórios também em Madrid, em Barcelona. Somos mais ou menos 200 profissionais. Muitos engenheiros civis, vários engenheiros eletricistas, vários engenheiros mecânicos, alguns economistas, administradores, desenvolvendo ferramentas para o mundo inteiro, para todos os continentes. Na verdade, na Antártida a gente ainda não chegou. Vamos ver se dá certo no futuro, inclusive, de ter algum pinguim, algum cliente lá na Antártida. Como que a gente chega até esses países? São 30 distribuidores nos diferentes países. Aqui no Brasil, para quem já conhece o nosso programa, quem faz a revenda é a Múltiplos Softwares Técnicos, ali na Praça da República, em São Paulo. São eles que fazem a distribuição das nossas ferramentas. Tá? Mas, enfim, considerando somente aqueles usuários legais, porque a gente sabe, a pirataria é uma realidade, ela existe, são mais de 100 mil clientes que, de alguma maneira, endossam o nosso produto, que, de alguma maneira, confirmam que dá para usar, que funciona, que é legal, que o cálculo sai bem, que confiam na gente. E, claro, um número aí desconhecido, ou pelo menos publicamente não vem, a gente não traz, certamente esse número passa um pouquinho mais desses 100 mil. São 65 países, como eu comentava, talvez um número que esteja até desatualizado, que utilizam a nossa ferramenta. Mas vamos lá. Que ferramentas que a gente tem? Né? Se vocês viram o logo, até a própria arte aqui do nosso slide é bem vermelho. Nosso logo é vermelho e estruturas é vermelho também. CIP, no espanhol, lá no começo, significa Cálculo e Patologias de Estruturas. Cálculo e Patologias de Estruturas. O meu chefe, presidente da empresa hoje, ele começou com um escritório de cálculo estrutural, que fazia os seus cálculos na época, e ele começou a fazer algumas rotinas, alguns códigos, alguns mini softwares, lá 40 anos atrás, para otimizar o seu próprio trabalho. Ele começou a ver aí um nicho de mercado e acabou que o negócio dele mudou. Ele virou desenvolvedor de software para engenheiros civis no começo,
e esse nicho de mercado era bom, deu certo, e a gente está aí hoje, com essa quantidade de clientes e chegando em tantos lugares. Então, sim, o DNA da CIP vem de estruturas, por isso que continua sendo vermelho. Sempre o CIP-CAD, talvez alguns de vocês conheçam, o antigo Metallicas 3D, que hoje se chama CIP 3D, não é mais Metallicas porque também calcula madeira, alumínio, até concreto, até certas lâminas e placas. São ferramentas que eles tinham a interface vermelha, né? Então, a gente considera que a parte vermelha da CIP é a parte de estruturas. Mas, como vocês podem ver, tem outras 3 partes, né? Algumas delas que também chegaram no Brasil há muito tempo, a parte verde, gestão de projetos, orçamentação. O Arquimedes é uma ferramenta que também é bastante usada no Brasil. Na verdade, o Brasil supera a própria Espanha em número de usuários do Arquimedes. É realmente uma ferramenta bem popular para orçamentação, para controle de obra, para você fazer a verificação dos custos em canteiro, comparando o que foi projetado com o que está sendo executado. Tá? Aqui, nessa parte em verde, vai entrar a parte de orçamentos em BIM, a gente vai entrar na parte de compatibilidade de projetos, na parte de verificação dos modelos, né? Tudo que tem a ver com gestão de projeto, gestão de obra. Tá? MAP, uma sigla um pouco... Puxa vida, podia ser melhor essa sigla, mas ela é muito popular. Mechanical, Electrical and Plumbing. Então, AM, o M, HVAC, ar-condicionado, climatização, todos aqueles dutos que a gente vê, talvez mais engenharia mecânica. Electrical, eletricidade. Plumbing, tudo que tem a ver com tubulação, gás, hidrossanitário, esgoto. Mas eu digo que é uma sigla meio injusta porque tem acústica, tem eficiência energética, tem análise de diferentes parâmetros relacionados com normativas de urbanismo, de acessibilidade, tem a questão de análise de ciclo de vida, tem uma série de outras coisas que, às vezes, a gente, eu digo o setor e não a empresa, colocamos nesse lado do MAP, e talvez essa sigla, com o passar do tempo, tenha que mudar. Mas, até hoje, ela é bem usada, então é bem conhecida. Eu quero dizer que existem várias ferramentas da CIP com norma brasileira que dimensionam, que detalham, dentro desse grupo de instalações. E a parte mais recente, a arquitetura. A arquitetura vai fazer 3 anos e meio que nós lançamos o CIP Architecture, uma ferramenta de modelagem arquitetônica que dá para você fazer a maioria dos projetos que são a nossa, pelo menos a realidade da maioria dos nossos clientes. Se alguém aqui trabalhar em algum escritório tipo Norman Foster, talvez fazer um projeto do estilo Guggenheim, não sei, alguma curva do Niemeyer, talvez o CIP Architecture não chegue aí. Mas tu faz um sobrado, tu faz um edifício de vários andares, tu faz geminados, tu faz edifícios públicos, de geometrias mais normais, dá para fazer tranquilamente com uma ferramenta de modelagem BIM 100% gratuita. Isso eu quero mostrar para vocês, e eu vou mostrar que eu não estou aqui, não tem nenhum truque quando eu falo gratuita, que não tem nenhuma licença que vai vencer, que não tem, enfim, limitação. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Mostrando alguns esquemas. Aqui só um pouquinho o alcance da CIP. Puxa, a gente vai desde simulação energética, análise urbanística, né, do impacto do edifício na região onde ele está inserido, modelagem arquitetônica, medição do concreto que está sendo executado em obra, o mapeamento do concreto, dá para fazer isso em BIM, dá para você mapear isso diretamente no modelo, cálculo de estruturas, obviamente, a modelagem da topografia, importação de diferentes formatos, a própria modelagem, se for o caso, instalações, modelagem de proteção coletivas, inclusive considerando todas as fases de execução do projeto, pensando como que você vai alugar os andaimes ou, sei lá, quando que você vai trazer para a obra o teu sistema de proteção periférica, tem espaço para armazenar, não tem? Então dá para simular tudo isso. Orçamentação, hidráulica, documentação, realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso inserido no próprio sistema da CIP, não é uma parte externa conectada ao nosso sistema, não. Realidade aumentada e realidade virtual gratuita também, desenvolvida pela própria CIP e conectada com as nossas ferramentas. Em arquitetura, alguns exemplos. Isso aqui é uma concorrente de Balneário Camboriú, se chama Benidorm, é uma cidadezinha, uma cidade-zona, lá na costa também alicantina, e ela tem essa mesma característica. Está na costa e são edifícios altos, né? Parece que isso virou tendência. Esse modelo ele não teve intervenção humana no sentido de desenhar. Ele é simplesmente uma conexão com uma base de dados. Você faz um quadrado de
1000 por 1000 metros, e escolhe informações. Que informações foram escolhidas nesse caso? Eu quero saber a topografia que essa base de dados me oferece. Ele me dava a projeção dos edifícios, alguns dados desses edifícios, por exemplo, número de andares e altura total. Não são dados tão complexos, são dados bem simples. E, inclusive, nesse caso, não dá para ver muito bem, mas a parte da divisão dos lotes. E o programa transforma isso num modelo 3D, que eu posso usar agora para fazer um projeto de infraestruturas, eu posso fazer uma análise do impacto do meu edifício na vizinhança, eu posso ver o impacto das sombras dos edifícios vizinhos, já que isso aqui é geolocalizado. Tá? Claro que é um modelo com pouca informação geométrica, mas já dá para fazer muita coisa. Outro detalhe, uma ferramenta gratuita também. Tá? SIP Architecture, a gente vai abrir o software, a gente vai ver, mas esse aqui é um modelinho criado com SIP Architecture. Dá para ver que dá para a gente chegar num nível de detalhamento bastante legal, quando a gente pensa numa ferramenta de modelagem gratuita, que exporta IFC, que depois pode conectar com software de orçamentação BIM automática, que depois dá para fazer clash detection, né, dá para fazer detecção de colisões, que dá para você usar essa arquitetura dentro dos programas de estruturas para considerar a alvenaria como carga linear, depois no programa de análise estrutural, ou a envolvente com os seus dados de térmica e acústica para depois ter que passar na norma de desempenho, por exemplo. Aqui outro exemplinho qualquer, feito também com SIP Architecture. Outro aqui, nesse caso aqui tenho carinho por ele, é lá o nosso escritório de Madrid. Claro, é o forro do nosso escritório lá, tem o formato do logo da empresa, simplesmente para mostrar que, enquanto a modelagem, ele tem um alcance razoável, dá para fazer várias coisas legais, sem precisar investir tanto para começar no BIM. Uma coisa que a gente vê entre os nossos clientes, a gente está trazendo conexão com os nossos programas de cálculo super potentes, pensando que vão chegar modelos de arquitetura completos, e às vezes os nossos clientes não têm como investir tanto no modelador arquitetônico. Está aí, ó, talvez uma boa maneira de começar, sem ter que fazer uma aposta tão alta no começo, escalável. Eu posso ir conectando módulo a módulo, conforme eu vou precisando, né, conforme eu vou tendo possibilidade de pagar. Né. Enfim, estruturas. Não vou entrar em detalhes, mas isso aqui, hoje em dia, quando a gente fala de BIM, é uma coisa normal, fazer o dimensionamento automático, ou melhor, a modelagem automática dessas armaduras, classificando por diâmetro. Cada cor é um diâmetro, de acordo com os diâmetros que eu escolhi lá atrás, quando eu preparei o software para esse dimensionamento. Isso aqui é algo normal. A SIP também faz isso aqui na sua versão 2022, já, 23. O detalhe é que não teve uma pessoa dizendo lá por onde que passam essas armaduras, por onde que é a dobra, não. Eu calculei a estrutura segundo a 6118, né, fiz um lançamento, defini minhas cargas, essas combinações, toda aquela história que a gente já conhece do cálculo estrutural, e esse aqui é um dos resultados. Igual que o orçamento automático em reais para Santa Catarina, se eu quiser, pode sair como outro entregável, ou os PDFs com os memoriais de cálculo comprovando os pontos da norma, né, o que passa, o que não passa e por que não passa. É um entregável mais que a gente tem aqui, que se eu quiser, eu devolvo lá para o modelo completo, para ver como que essas armaduras vão se encaixar no projeto. Vai ter alguma tubulação, vai ter algum outro elemento que possa colidir. Né? Mas, enfim, elementos finitos, cálculos de uniões um pouco mais complexas, né? A conexão entre barras e estruturas metálicas. Tem uma ferramenta nova nesse sentido, que você pode fazer a modelagem disso aqui, e depois fazer o cálculo e analisar, e inclusive comprovar de acordo com os requisitos da norma brasileira. Às vezes a nossa estrutura é um pouquinho mais fora do padrão enquanto a geometria, e esse tipo de situação pode acontecer. Estruturas, nesse caso aqui, duas estruturas, uma sobre a outra, um telescópio, né, um observatório astronômico numa universidade na Colômbia, uma estrutura de concreto armado, com os travamentos ali em metálicas, e em cima uma espécie de cúpula. Eu consigo colocar uma estrutura sobre a outra, ver como que os esforços se transferem de uma para outra. Mas é o próprio modelo BIM, um modelo BIM estrutural. Uma das várias camadas que eu vou ter num modelo para ter um projeto completo, né? A camada da arquitetura, a camada do meu modelo geométrico da estrutura, quem sabe o meu modelo analítico da estrutura pode ser uma outra camada. As armaduras, se eu quiser, eu posso separar numa camada só delas, e assim por diante. Mas vamos lá. Map. Aqui, exemplos de map.
detalhamento das tubulações, nesse caso em azul. A gente tem aqui alguns sistemas de ventilação mecânica. Acho que aqui até combina 2 fabricantes, Panasonic, máquinas da Panasonic, dutos de uma marca chamada Isover. Cálculo de sistemas fotovoltaicos, considerando, obviamente, a incidência real de sol de acordo com a geolocalização do modelo. Tá? A gente tem como dimensionar, como modelar, como fazer a orçamentação disso aqui mais adiante. Obviamente, toda a questão gráfica, extração de desenhos, pranchas, detalhes. Aqui algum outro exemplo mais da parte de map. E gestão de projetos, que é, quem sabe hoje, o que mais a gente faz, o que a gente mais fala, um dos principais motivos de a gente querer trabalhar em BIM é a questão do custo. Se eu tenho tudo modelado, tenho tudo bem certinho no lugar, bem classificado, foi feito um bom trabalho nessa fase de modelagem. E se depois, por outro lado, eu tenho uma base de dados, uma base de composições que eu uso com frequência, que eu às vezes baixo de algum site do governo, ou a minha própria, por que não conectar as duas coisas? E aquela parede que eu coloquei no meu modelo BIM, eu conecto com aquelas composições que estão relacionadas com uma parede lá da minha base de dados e faço um mapeamento entre base de dados, modelo BIM, e com isso tenho uma orçamentação mais precisa e pouco a pouco, conforme eu vou trabalhando com a ferramenta, nos meus próximos projetos, o orçamento pode ser, inclusive, em um único clique. Okay? Vai depender de como eu fiz esse mapeamento. Clash Detection, né? Detecção de colisões. Eu não sei como que os projetistas desse, acho que era um hotel, como que eles fariam isso sem o BIM. Na verdade, ó, acabo de ver aqui um problema aqui, ó, essa tubulação vermelha passa nesse mecanismo ali. Certamente o software indicaria que ali tem uma colisão. Então dá para fazer análise de clash detection sem nenhum problema. Dá para traçar estratégias para fazer isso e é bem interessante. Proteção coletiva, como eu comentava, dá para modelar tudo isso. E assim por diante. Aqui algum exemplo de modelagem 3D, diferentes relatórios que a gente consegue emitir de diferentes softwares, desde quais são as cargas térmicas de climatização e calefação, refrigeração, até qual é a intensidade do sinal de Wi-Fi da minha sala. Por que não usar o modelo BIM para escolher a melhor posição dos roteadores num shopping center, por exemplo? Pode passar a ser interessante. Talvez em casa seja muito basiquinho, mas num sistema mais complexo pode ser interessante. Desenhos dos mais diferentes tipos, desde o cálculo estrutural, instalações, com cor, sem cor, em formato vetorial, em PDF, manda para a impressora, faz sessão automático, enfim, desenhos. Isso é um entregável mais, que um dos motivos de modelar é extrair isso. E, como tinha falado, quantitativos de orçamentos. Tá? Eu vou deixar de lado essa apresentação e vou colocar um pouquinho, vou começar a mexer um pouquinho nos softwares. Eu acho que vai ser mais legal. Vou colocar. Então, eu peço desculpas por... Não? Estão ouvindo bem? Sim? Ok, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Tá meio... Vamos ver aqui se a gente acha uma posição. Então, queria mostrar para vocês o seguinte. Como que funciona esse ecossistema da CIP? São tantas coisas, dá para me personalizar tanto, mas por onde que eu começo? Onde que eu vou pegar e montar a minha caixa de ferramentas para o meu projeto? Isso tudo acontece num lugar que chama BIM Server Center. Okay? BIM Server Center é uma segunda marca da CIP. É uma plataforma na nuvem, é um CDE, um Common Data Environment, um ambiente comum de dados. Tá, vamos lá, em poucas palavras. É alguma coisa muito parecida com um Dropbox, meio Google Drive, misturado com LinkedIn. Parece uma combinação um pouco exótica, mas vocês vão entender. Tá? É aqui que eu vou poder fazer uma conta, eu também adianto, uma conta gratuita, não tem limitação de armazenamento de espaço, não tem limitação do número de usuários, nem no número de movimentações ou ações que eu vou fazer. É uma ferramenta que serve para conectar as nossas ferramentas entre si, as ferramentas que a gente desenvolve com ferramentas de outros desenvolvedores. Alguém aqui trabalha com ArchiCAD, com Allplan, com Revit? Alguém, às vezes, tem que devolver informação que não dá para fazer nesses programas para uma desses programas? Tudo isso dá para fazer através do BIM Server Center, porque é um CDE OpenBIM, que funciona através do standard IFC. Tá? Enfim, aqui dentro, o que eu posso fazer? Eu tenho uma parte dos meus projetos
Eles se dividem em os que eu criei e os que eu participo, que são de outras pessoas, as minhas contribuições. Ok? E aqui tem a Store, o lugar onde a gente pode baixar as ferramentas da CIP. Tá? Vocês vão ver que várias delas já saem aqui, é grátis. Tá? E algumas, vamos ver aqui, incluem módulos de pago. Vamos lá, tem as duas situações. O CIP Architecture que eu falava, por exemplo, a gente entra aqui, tem um botãozinho de baixar aqui, e é só começar a usar. Tá? Mas no caso daquele de elementos finitos, para o cálculo das estruturas metálicas, essa é uma ferramenta um pouquinho mais lá para frente do projeto, e aqui eu também posso baixar, posso fazer o teste, mas eu vou precisar fazer a aquisição de uma licença se depois eu quiser continuar com isso de maneira profissional. Tá? Então, primeiro, ele funciona como um repositório de ferramentas BIM, e não só ferramentas da CIP. Inclusive, aqui, se eu voltar nas minhas categorias, tem um filtro que a gente vê várias marcas de vários elementos, vários fabricantes que colocaram as suas ferramentas aqui no BIM Server Center. Bosch, Panasonic, Uponor, são ferramentas que foram criadas para essas marcas ou que essas marcas criaram de maneira independente e colocaram através de uma API conectadas ao nosso sistema. Ou seja, elas são capazes de ler e exportar IFCs. Então, elas podem ser plugadas, elas podem ser utilizadas como uma ferramenta a mais desse ecossistema, que a CIP tem muitos programas, mas que também começam a aparecer outros programas de fora. Né? Como eu comentava, se eu trabalho com Revit, existe um plugin específico para me instalar lá no Revit e me comunicar bem com as ferramentas da CIP. E por que não, por exemplo, fazer, não sei, a topografia no ArchiCAD, a arquitetura no Revit, as instalações no CIP, e que meu chefe não me ouça, e a estrutura no Iberic. Se tudo funcionar com IFC, dá para sincronizar tudo aqui, e depois fazer os desenhos aqui, ou fazer clash detection, ou, por que não, orçamentação de vários IFCs que vêm de vários lugares. Tudo isso é possível através dessa plataforma. Tá? Mas, enfim, eu tinha dito que eu ia fazer uma coisa mais com software, e eu baixei algumas dessas ferramentas, eu deixei elas abertas aqui embaixo no meu menu. Vou começar aqui, então, pelo CIP Architecture. Tá? Eu vou usar o CIP Architecture como cobaia, vamos dizer assim, porque ele tem uma interface nova que ela é comum à maioria das ferramentas novas da CIP. Quem trabalhou com o CIP 3D, o antigo Metallicas 3D, vai ver algumas semelhanças no sentido de utilizar o visor 3D. A gente pode trabalhar em 2D ou em 3D. E, então, você pode fazer a modelagem aqui. Tá? Então, muito da tecnologia que a gente desenvolveu lá atrás, no CIP 3D, serviu para a gente chegar numa coisa bem mais avançada do ponto de vista de modelagem, do ponto de vista gráfica, como é esse caso do CIP Architecture. Tá? O que ele tem aqui de legal? Primeiro, ele tem 3 abas. Esboço, arquitetura e imobiliário. Um truque da CIP. Toda vez que a gente não sabe o que fazer com um software da CIP, não sabe por onde ir, sempre segue a regra do esquerda para a direita e de cima para baixo. E do ponto de vista de concepção arquitetônica, nesse caso, é bem possível que eu comece o meu projeto fazendo um esboço, depois eu transformo o meu esboço num modelo BIM e, quem sabe, dependendo do que for o projeto, eu complemente a minha arquitetura com o mobiliário. E é assim que funcionaria essas 3 abas. Quando eu mudo de uma aba para outra, eu tenho aqui ferramentas específicas dentro de cada grupo ou de cada aba. Quando eu estou falando de esboço, eu estou falando de linhas e de superfícies. Eu ainda não estou me preocupando se a parede é de 15, de 20, se ela tem reboco dos 2 lados. Tá, até aí é meio fácil, inclusive, dava para se preocupar, mas ela vai ter um determinado peso, ela vai ter um comportamento sísmico, ela vai ter uma transmitância térmica. Qual que é o comportamento dela se houver uma ignição em caso de incêndio? São dados muito mais avançados que podem estar associados a essa parede, mas, quem sabe, nessa fase inicial de modelagem arquitetônica, eu não sou nem o especialista das áreas que sabe se tem sismo ou não tem, se tem peso ou não tem, e também talvez nem queira me preocupar ainda, porque eu ainda estou numa fase muito precoce de concepção arquitetônica. Tá? Então, aqui eu consigo fazer um modelo que, sim, ele fica bem detalhado, fica legal, mas que ele é enxuto. Aqui, eu não tenho aquele problema de, às vezes, ter uma obra pequenininha e 1,5 GB de arquivo, ou
parâmetros que sobram, que às vezes eu tenho que limpar, fazer limpeza de parâmetros, porque tenho famílias que eu baixei de algum lugar que tem publicidade, às vezes, no meio dessas famílias. Então, aqui, eu consigo ter um projeto de arquitetura, projeto arquitetônico, melhor dito, bem enxuto, e que vai servir para várias coisas mais adiante, como comentava antes. Na lateral aqui, acontecem umas coisas legais. Por exemplo, aqui embaixo, em elementos próprios, nessa tabelinha, eu consigo criar layers, camadas. Então, eu criei aqui lajes, pilares, paredes. Eu posso colocar eles em transparente, eu posso desativar. Eu que crio essas camadas aqui. Não são fixas pelo programa. Tá? Então, eu poderia classificar como quisesse. Da mesma maneira, como esse já é um modelo federado e ele já está dentro de um processo onde ele já se comunicou com outros profissionais ou houveram outras disciplinas, ele já foi arquitetura, essa arquitetura já foi utilizada para fazer a estrutura já devolveu a informação, e assim a gente fez com outras instalações. E eu consigo ver isso aqui no meu software. Aqui em cima, em modelos, por exemplo, eu posso ver que eu tenho um modelo de estrutura, que eu posso ativar e desativar. Até vou desativar tudo que tem aqui no CIP Architecture, vou deixar só os que vêm de fora do CIP Architecture. Vou desmarcar tudo. Então, eu tinha uma estrutura, CIP-CAD. Uma de instalações de água fria e água quente, CIP Plumbing. CIP Plumbing, Water Systems, nesse caso. E outra de saneamento, de esgoto sanitário. CIP Plumbing, Sanitary Systems. São 3 IFCs desse modelo federado, além do IFC da arquitetura, que eu tenho mais controle nessa ferramenta, que eu trouxe de volta e estou compatibilizando, ou pelo menos, se eu ainda não estou fazendo um projeto de compatibilização, no meu processo de desenvolver a minha disciplina, seja eu arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista, responsável de hidráulica, como eu tenho acesso a todas as demais disciplinas nesse sistema que se sincroniza, eu já posso fazer um lançamento da minha disciplina de maneira o mais otimizada possível. Por quê? Porque eu não tenho um único arquivo que eu preciso esperar alguém terminar de trabalhar para me passar o arquivo para eu continuar trabalhando. Tá? Então, uma boa prática poderia ser, eu como calculista de estruturas, talvez eu lanço um pré-dimensionamento da minha estrutura, exporto o primeiro IFC, e o cara que vai fazer hidráulica já começa a trabalhar, porque ele mais ou menos já tem uma ideia das alturas, da fundação, como que vai ser, e eu, como calculista de estruturas, continuo otimizando a armadura, uma ou outra seção talvez vai mudar de tamanho, mas aquele cara lá da hidráulica ele já foi adiantando o trabalho, e assim a gente vai ganhando de pouquinho em pouquinho mais produtividade. É bastante flexível o sistema nesse sentido. Tá? Mas vamos lá. Então, se existem várias ferramentas, vários módulos, a gente manda coisa de um módulo para o outro, como que a gente manda essa informação? Como que vai lá para aquele outro negócio que você falou, que é o BIM Server Center? As ferramentas elas têm sempre um botão ou um menu que serve para fazer o compartilhamento de informações e a atualização de modelos. Então, no momento que eu estou aqui agora, nesse caso, como responsável pela modelagem arquitetônica, eu chego num estado em que considero que eu posso passar isso para frente, eu vou vir aqui e vou compartilhar. Lá na plataforma, eu posso criar uma equipe, eu posso ir lá e convidar pessoas para trabalharem comigo, inclusive pessoas que eu nem conheço. Eu posso deixar o projeto aberto, pensando que um profissional que eu não tenho na minha equipe, que está na plataforma, possa se interessar pelo meu projeto. Tá? Sei lá, eu conheço muito poucos especialistas em acústica, e às vezes num projeto complexo fica meio difícil de achar alguém que faça. Então eu deixo meu projeto lá na plataforma aberto, e pode ser que um cara que saiba de acústica veja e peça para trabalhar comigo naquele projeto. Isso daria para fazer. Tá? E da mesma forma que eu envio informação lá para a plataforma, eu sou capaz de atualizar a informação que está chegando da plataforma para mim. Esses IFCs que vocês viram aqui, essas outras disciplinas, hidráulica, esgoto, a estrutura, alguém mandou para a plataforma e eu sou capaz de baixar isso aqui dentro do meu programa de arquitetura. Tá? Então, esses botõezinhos, a gente vai ver isso em toda a suite, e quando uma outra marca de software integra os seus softwares dentro do BIM Server Center, através da API, esses botõezinhos também aparecem lá no software que se integrou. Então, lá no Revit, quando a gente coloca o plugin, a gente consegue ver os mesmos botõezinhos que aparecem aqui. Eu não vou entrar em mais detalhes da questão do CIP Architecture, o objetivo aqui não é ensinar o funcionamento do software, é uma ideia geral, mas eu quero mostrar essa mesma obra da perspectiva de outros profissionais que estariam intervindo nesse mesmo projeto. Esse aqui é o CIP-CAD. O CIP-CAD, sim, é um software mais conhecido,
está nesses 27 anos. Aqui projeto de estruturas de concreto armado. Tem até algum pilar aqui que não está passando, que acho que eu coloquei muito pequenininho. Mas vamos lá, se eu clicar aqui no botão, eu consigo ver agora da perspectiva do calculista. Então, dentro do meu software de cálculo estrutural, eu importei a arquitetura, nesse caso, e aqui até posso, de alguma maneira, desativar um pouco dessa arquitetura e usei o CPCAD para introduzir essa estrutura, que nem está completa, para falar a verdade. Tá? Mas foi útil, porque aqui eu aproveitei eventuais pilares e vigas que, quem sabe, o cara que fez a modelagem arquitetônica já introduziu, porque ele precisava disso na concepção arquitetônica. Eu já sei onde estão posicionadas as lajes, eu já conheço os níveis, né, os andares, né, as alturas do meu projeto. Se eu tiver paredes, eu posso importar isso como carga, se eu quiser. Eu posso transformar essas paredes em blocos de alvenaria, por exemplo, de alvenaria estrutural, e fazer o cálculo de alvenaria estrutural. Eu já tenho essa geometria, não tem por que introduzir isso outra vez. Tá? E eu faço esse lançamento. Aqui, esse projeto pode ser, inclusive, parcialmente calculado, ele vai indicar os problemas que existem. E se eu ver aqui nos resultados, na verdade, ele está me avisando que tem coisas que não estão funcionando, mas eu consigo ver algumas coisas bem legais. Por exemplo, aqui, eu já consigo ver aquela história das armaduras automáticas. Né? Não está bem completa ainda, mas eu começo a conseguir ver aqui essas armaduras. Vou desativar um pouquinho de informação, tem muita coisa aqui. Vamos tirar essas envolventes e deixar só a armadura. Puxa vida, eu acho, na minha opinião, que o nível de detalhe é bastante bom, considerando que não precisa uma intervenção humana, só um botão de calcular. Né? Ou coisas que eu posso fazer, eu posso clicar nisso aqui e ver a informação, ó, isso aqui vem do P2, o material que foi usado é esse que é o diâmetro, tem esse peso, tem 2 barras nesse conjunto. Enfim, BIM, informação associada à geometria. Tá? Nenhuma novidade, na verdade, nesse sentido, exceto se, às vezes, a gente não está muito acostumado com o funcionamento da ferramenta, ainda não conheceu que existe esse botãozinho, mas, enfim, está aqui a questão das armaduras. Fiz o meu projeto de estruturas, já deu legal, passou pela norma, coloquei vento, coloquei sismo, tem outros materiais, tem várias normas do Brasil aqui. O que eu posso fazer? Eu, como calculista de estruturas, posso devolver isso, porque eu também tenho os botões de compartilhar e atualizar. Por que eu vou devolver? Porque pode ser que quem vai fazer o orçamento não sou eu, ou pode ser que quem vai fazer o detalhamento disso também não sou eu, ou melhor, a extração dos desenhos, ou pode ser que simplesmente eu quero ver se tudo isso encaixa lá na arquitetura que acabei de receber. Tá? Quando eu faço isso, inclusive, eu posso gerar a orçamentação automática dessa estrutura. Eu já sei as quantidades de aço, eu já sei as quantidades de concreto, eu já sei as superfícies de forma. O que fica faltando para mim? Associar uma composição de serviço para cada algumas composições de serviço para cada uma desses elementos. Como a CIP tem uma base de dados que tem preços por estado brasileiro, internamente eu já consigo gerar isso simplesmente clicando aqui em compartilhar e ele abre um assistente para a gente configurar essa parte do orçamento. Eu não vou continuar em estruturas, vou fazer o mesmo truque de não continuar aqui, igual fiz em arquitetura. Vou dar um pulinho aqui em hidráulica. Mesmo modelo outra vez. Importei o modelo de arquitetura. E eu também tenho aqui, mesma interface, quase parece que não mudou. É azulzinho aqui em cima nessa. Mas aqui a gente começa a ver coisas de hidráulica. Tem aqui pontos de consumo, tubulações. Aqui tem um contador, um hidrômetro. É mais cara de hidráulica, não é tanto de arquitetura. Uma ferramenta específica para quem vai fazer o projeto de hidráulica. Eu posso usar primeiro a de arquitetura, depois de estruturas, depois a hidráulica, ou eu posso fazer arquitetura, você faz estruturas e você faz hidráulica. Nenhum problema. O sistema é multicolaborativo. Vai depender de como a nossa equipe está formada, mas funciona das duas maneiras. Na nuvem ou em local. Sozinho ou em equipe. Funciona dos dois jeitos. Nesse caso aqui, eu só importei o projeto de arquitetura, que eu posso desativar. Mas, se vocês verem, eu tenho a camada de instalações de esgoto, que está em laranjado, e tenho aqui algumas tubulações da parte de água fria e água quente, que é o objetivo desse programa em concreto. Tá? Não vou entrar em detalhe, mas sim, foi configurado de acordo com a norma brasileira. Nesse caso, quando você abre o programa pela primeira vez, ele já pede que você selecione a norma e aparecem as normas brasileiras e dá para dimensionar. Dá para dimensionar, e quando você dimensiona, inclusive, fazer o orçamento automático também dessas instalações. Tá? Se eu clicar aqui, passar aqui o mouse em cima de uma tubulação qualquer,
Ali, ó, é um ramal predial, PVC 6.3, tem uma vazão bruta de tanto, simultaneidade, enfim, dados relacionados com o cálculo hidráulico dessa instalação. Em esgoto, não é muito diferente. Em esgoto, eu tenho aqui também o meu mesmo modelo BIM. Eu também tenho um sistema de camadas aqui, que eu posso importar outros IFCs e desativar essas camadas ou mantê-las ativadas de acordo com o que eu for fazer. Talvez seja útil conhecer alguma outra informação que não é da minha parte, para ver como que eu faço a minha parte. E aqui, a gente está falando do cálculo, a gente está falando realmente de uma análise, igual que a gente faz lá na estrutura e analisa de acordo com a norma, e tem isovalores e deformadas, e a gente vê aquelas gráficos cheios de cores, porque está calculando aquela estrutura. Aqui na instalação é a mesma coisa. Uma coisa legal que eu gosto aqui é a questão dessas animações aqui. Se a gente clicar, ó, dá para a gente ver o sentido de fluxo dos fluidos, e na verdade, a gente tem a velocidade, é o valor calculado, então ele simula, né, a gente vê que o tubo de queda é muito mais rápido que na tubulação horizontal, então é uma comprovação que a gente pode fazer. Aqui é bem fácil, é um sobradinho, mas num projeto complexo com muitas tubulações, pode ser interessante você começar a usar essas análises gráficas para ver se está tudo bem. Aqui dentro também, dá para a gente ver um dado, deixa eu ver se eu consigo ativar e desativar ele para vocês entenderem, que é a taxa de ocupação. Ó, ativo e desativo. Vou tirar aqui as nossas animações aqui, mas ó, ativo e desativo. É o nível da água nessa tubulação, considerando uma determinada combinação de uso que foi introduzida nessa simulação. Então, eu posso, inclusive, visualmente ver como que essas tubulações estão sendo preenchidas. Ou outra análise que eu acho bem interessante, eu posso fazer aqui uma análise visual, por exemplo, gráfica, né, da vazão bruta. Eu venho aqui, tem uma opção de calcular, e ele põe uma escala, tramo a tramo, nesse caso vai de 0,15 a 7,55 litros por segundo. E ele me indica, lá do ponto da pia de cozinha, a tubulação vai vindo, né, e vai variando isso. E eu tenho vários parâmetros ali, eu entrei na vazão, mas poderia ser velocidade, poderia ser, enfim, outros parâmetros. E eu consigo também, de maneira gráfica, ter certeza que eu fiz um bom lançamento, que o dimensionamento está acontecendo de maneira correta. Porque, sim, aqui no ponto de entrega da instalação de esgoto, deveria ter a maior vazão, sim ou sim. É uma prova real, né? É um sobradinho. Claro que eu não vou errar no sobradinho. Às vezes, sim, né? Mas, em geral, a gente não erra no sobradinho. Mas, se for no hospital, pode ser um pouco mais complexo. Vamos lá. Continuando. Estruturas metálicas. Eu falei de concreto, mudo de modelo aqui. Aqui uma novidade que tem poucas semanas. A gente lançou uma ferramenta nova para detalhamento de estruturas metálicas. O CIP 3D calcula tudo isso, o CIP Econit também calcula essas uniões, e agora a gente tem o Strubin Steel para fazer o detalhamento desses projetos, né? Então, quem trabalha com estrutura metálica sabe que, às vezes, não é muito barato investir numa ferramenta desse tipo, e a gente foi procurar uma maneira de trazer isso de maneira mais acessível para os nossos usuários, e foi criado essa ferramenta. Tá? Então, aqui a gente é capaz de importar os modelos calculados lá no CIP 3D, utilizar os esforços e as combinações que foram desenvolvidas na estrutura para calcular por elementos finitos os nós, as uniões. A gente vai modelar parafuso por parafuso, solda por solda. E já que a gente está modelando tudo isso, por que não transformar isso num modelo de fabricação, né? Por que eu não uso para ter um modelo de detalhamento? Então, eu tenho a opção de exportar isso em DSTV, em STEP, se eu quero mandar isso para uma indústria que lê esse tipo de formatos, peça a peça, placa a placa, né, com as furações, com todos os conjuntos, ou fazer os desenhos disso, detalhados, e mandar para a minha empresa que talvez faz um processo um pouco mais manual, não tão também dá para fazer isso, porque o sistema conta com todo um conjunto de ferramentas de desenhos para a gente ir lá no modelo BIM e extrair a informação e colocar na folha do papel e, eventualmente, imprimir isso, porque lá onde eu construo, onde eu fabrico a minha estrutura metálica, eu ainda trabalho com esse tipo de situação. Tá? Interface, outra vez, muito parecida. Do lado esquerdo tenho camadas, em cima tenho ferramentas, nesse caso, relacionadas com a fabricação de estruturas metálicas, soldas, parafusos, placas, elementos, conjuntos, numeração, e por aí vai. Tá? Orçamentação. Orçamentação automática, aquilo que eu falava antes. Mesmo edifício, mesmo sobradinho. Olha, aqui eu tenho o meu... Não está completo o meu orçamento, tem alguns capítulos. Eu tenho aqui, vamos ver quais capítulos que eu tenho.
tem um capítulo de fundações, estruturas, fachadas, revestimentos e esquadrias. Poderia continuar o orçamento. Fui meio preguiçoso, para falar a verdade. Na verdade, não deu tempo de eu fazer completo como eu queria. Mas, enfim, aqui eu tenho a possibilidade de associar aquelas bases de dados que eu falava, importar um CSV, por exemplo, das bases de dados que eu tenho. E, por exemplo, aqui eu posso ver, vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Vou desativar aqui algumas camadas, tem bastante informação. Eu consigo ver aqui, ó, essa composição que está selecionada, ela é só os pilares, são as medições, os quantitativos que vêm lá do modelo BIM, da estrutura, nesse caso, dos pilares. E eu consigo ver que essa composição, ela tem vamos abrir aqui melhor aqui, ela tem um determinado valor, desculpa, uma determinada quantidade, são 111 metros cúbicos de concreto para pilares, e ele custa esse valor. Né? Desculpa, aqui não é nem o concreto, aqui é a montagem do sistema de formas, na verdade, aqui a gente está falando em metros quadrados de superfície de forma. Tá? Desculpa o erro. O concreto, na verdade, o pilar está aqui embaixo, no metro cúbico, por um valor bastante maior. Tá? Então, eu consigo ver em cada uma dessas composições os pilares, os separadores, o aço, o arame galvanizado, o concreto, se ele é um concreto usinado, se ele não é, enfim, uma composição de serviços, aqui não tem nenhuma novidade. Eu posso criar essas composições, eu posso editar, eu posso duplicar, eu posso importar. Em alguns casos, eu consigo ver até os resíduos que estão sendo gerados aqui. Como eu estou construindo esse metro cúbico de pilar, eu vou gerar um pouquinho de restos de embalagens dos separadores, talvez eu gere um resto de concreto, talvez eu gere uns pedacinhos de arame. Tudo isso tem um estudo feito por trás que me permite estimar, para a minha obra completa, a partir do meu modelo BIM, quais são os volumes que eu tenho de cada resíduo, inclusive de acordo com as classes do CONAMA. Então, eu consigo, de alguma maneira, ter um controle da gestão de resíduos do meu projeto. Pode ser interessante em algum caso. Tá? Outro exemplo aqui, as fachadas. Vamos aqui ativar a nossa arquitetura outra vez. Ó, as fachadas ficaram em laranja, e dentro das fachadas eu tenho aqui também uma composição, nesse caso, de metro quadrado de fachada. E esse metro quadrado de fachada, ele aparece em diferentes partes do meu modelo BIM. Partes que eu criei um critério de seleção, aqui a gente pode deixar isso meio transparente para ver melhor. Ó, ele vai iluminando qual que é aquele pedacinho de parede que tem 10,28 metros quadrados, que tem 10,89, que tem 11, e que depois tem um preço de algum preço, e aí eu consigo, aqui nem está completo, enfim, está sem preço ainda, mas que eu poderia chegar no valor total dessas paredes. Orçamentação em BIM, o orçamento conectado direto com o meu modelo. Volto num ponto que eu comentei antes. Se lá no início, quando eu estava falando do esboço da minha arquitetura, eu já tivesse que pensar quantos quilos de resíduo de arame galvanizado eu tenho lá dentro da composição de serviço, puxa, isso é excesso de informação para uma fase tão precoce do meu projeto. E é nesse sentido que a CIP permite essa escalabilidade. Eu não precisava me preocupar isso quando estava pensando na arquitetura. Vai chegar o momento correto. Será que eu vou precisar conhecer esse dado? Será que eu vou precisar introduzir esse dado no meu modelo? Né? Então, a proposta da CIP vem nesse sentido, que você possa escolher quais funções você quer, no momento que você quer, se você realmente necessitar. Né? Hoje eu conversava aqui com o Miguel um exemplo. Né? Eu lembro que meu pai uma vez comprou um carro, ele tinha controle de cruzeiro. E a gente levou muitos meses, talvez alguns anos, para descobrir aquilo. O cara que vendeu para a gente o carro, ele nem explicou que tinha aquilo. E um dia a gente descobriu, legal, controle de cruzeiro, mas a gente mora num lugar cheio de curvas, e o câmbio é manual, né? As marchas são manuais. Tá, provavelmente eu paguei por aquele controle de cruzeiro, sem saber até, não usei. Talvez se eu tivesse escolhido, se eu pudesse escolher, eu não queria aquele controle de cruzeiro, mas eu acabei comprando aquele pacote completo que aquele modelo do carro me oferecia. A CIP vai em contra isso. A gente vai... Controle de cruzeiro é uma ferramenta extra, é um modelo, um módulo extra, que se tu quiser, tu vem e adiciona. Mas para mim fazer o projeto de arquitetura do meu dia a dia, eu preciso talvez começar pelo menos com um modelo mais enxuto, e se eu quiser eu vou adicionando mais informações, e é isso que a gente aposta. Tá? Até nem sei como que a gente está de tempo, temos mais um pouquinho. Então, para mostrar um pouquinho mais onde vai a nossa tecnologia, vamos ver rapidinho aqui algum caso. Enfim, eu queria mostrar aqui para vocês um exemplo qualquer de
planta baixa, a gente vai fazer o desenho, não vou entrar em muitos detalhes, mas sim, tem um módulo também gratuito para fazer sessões, perspectivas, detalhes, enfim, desenhos. A gente tem esse caso aqui, eu acho bem legal. Ó, esse aqui é um edifício qualquer aqui, que tem uma parte de arquitetura, vou desativar a arquitetura, e aqui dentro a gente tem um sistema de climatização qualquer. Isso aqui faz barulho, é inevitável. Existem sistemas para isolar acusticamente esse tipo de tubulação. Existe um fabricante que faz isso. O que esse programinha faz é fazer uma análise, a partir das diferentes frequências sonoras, qual que é o impacto desse ruído. E eu posso fazer esse noise map, ele calcula, e eu consigo ver isso aqui graficamente no meu modelo, né, para uma determinada frequência, para tentar otimizar isso e ver se está funcionando esse isolamento, nesse caso acústico que eu estou colocando sobre a minha instalação de HVAC, né? Enfim, um uso mais da tecnologia que a gente pode ter, né? Voltando aqui na plataforma, eu mostrei para vocês onde dá para baixar as ferramentas da CIP, mas eu não mostrei o que dá para fazer com essa plataforma. Então, a primeira coisa que tem legal aqui é que eu posso criar aqui o meu perfil, né? E aqui no meu perfil, vamos ver se a gente tem sorte com a internet, ele funciona como... Vocês lembram que eu falei que ele era meio uma mistura de Google Drive com LinkedIn? Parece que até então a parte do LinkedIn não encaixava. Vamos entrar nessa parte. Veja só, esse é meu perfil. A própria plataforma me diz que eu tenho 28% de experiência em projetos trabalhando com concepção arquitetônica, mais ou menos um 19% no cálculo de estruturas, mais ou menos um 8% em instalações, 4% em geolocalização, e o que ficar tem mais outros 825 categorias de coisas que eu fiz em algum momento na plataforma. Eu também consigo ver aqui, eu faço muitos exemplos, eu faço muitas apresentações, é um número certamente bastante exagerado, mas a maioria dos projetos é igual aqui, só está duplicado, enfim, por causa que são as apresentações. Mas eu também consigo ver aqui que eu contribuí 1.078 vezes. São 1.078 IFCs que eu coloquei na plataforma dentro dos meus projetos. Eu consigo ver cada um deles aqui. Alguns estão bloqueados, eu escolhi, talvez seja um projeto privado, que eu não quero que ninguém veja. Outros estão abertos, porque isso pode ser, inclusive, uma maneira de fazer publicidade do meu próprio trabalho, da minha construtora, da empresa que eu estou começando. Tá? E aqui eu consigo ver, então, a estrutura, as mesmas que a gente estava vendo antes ali, as diferentes camadas. Tá? Diferentes projetos, diferentes momentos, eu consigo ver aqui. Uma coisa legal também é que eu posso salvar projetos de outras pessoas que eu encontrei na plataforma, porque eu achei interessante, seja porque eu quero olhar aquilo, quero mostrar para um colega, porque eu quero entrar em contato com essa pessoa, porque eu quero colaborar com ela, porque, enfim, quero salvar isso, ter favoritos, projetos favoritos. Se tem projetos que ficaram abertos, que as pessoas deixaram abertos porque quiseram, eu posso vir aqui e salvar isso como meus projetos favoritos. E aqui tem vários legais, vários aqui do Brasil. Um detalhe importante, os projetos estão aqui, mas pelo fato de eles estarem na nuvem, não significa que eu tenho acesso ilimitado a toda a informação desses projetos. Bem pelo contrário, isso seria, inclusive, perigoso. Aqui a gente consegue ter um acesso visual, a gente consegue inspecionar o modelo, dar uma olhadinha na própria web, no 3D, mas eu não vou conseguir ver aqui os dados principais do dimensionamento, com a norma que o cara usou. Enfim, a gente não vai conseguir ver as entranhas do projeto, a gente vai ver o lado mais superficial, o suficiente para que possa ser usado para essa colaboração interdisciplinar, para que a gente possa mostrar o que a gente está fazendo para o nosso cliente. Por que não pegar o link de um projeto desses, deve ter algum aqui aberto, e mandar para o cliente falar, olha, esse é um modelo 3D do seu chalé. E se você mudar a hora do dia aqui, colocar às 11, você vai ver como que o amanhecer vai acontecer no seu chalé, porque ele está geolocalizado. O cliente não precisa ter nenhum programa, eu não preciso aqui para fazer isso na internet, nenhum programa. Na verdade, eu não preciso nem me preocupar se é Mac ou se é Windows, porque está na net, né? E pode servir como uma ferramenta publicitária, como eu comentava. Claro, estou mostrando o lado da arquitetura, mas poderia ser qualquer outra disciplina. Tá? E vejam bem aqui, ó, aparecem os outros arquivos aqui que estão relacionados a essa contribuição, a esse upload que eu fiz, que era o projeto arquitetônico. Aqui também posso vir e compartilhar isso no Facebook, eu posso mandar isso por WhatsApp, eu posso gerar um código QR, se alguém quiser, fique à vontade para ler. E quem abre esse código QR pode ver o meu projeto ali no celular, mesmo sem ter nenhuma ferramenta. Tá? A gente tem, enfim,
diferentes recursos que a própria plataforma oferece, né? Como alguns projetos são... aqui tem uma coisa legal, isso aqui é as contribuições destacadas. Seria o sistema de atualização da plataforma. Muita gente está usando a plataforma ao mesmo tempo. Até a gente pode ver aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, como que está a plataforma agora mesmo. A gente tem aqui em estatísticas o número de usuários em tempo real. Tem, vamos ver, 141 mil usuários em muitos países, vários países, né, que agora estão subindo e baixando IFCs, estão trabalhando na nuvem com diferentes ferramentas. Então, a gente consegue ver aqui numa determinada parte, aqui na parte de destacados, os últimos projetos que foram sincronizados, eu posso ver aqui, posso filtrar isso por disciplina, e eu posso vir aqui e falar, gostei desse aqui, eu dou um like. Aí entra nesse lado um pouco da rede social, que hoje a gente está usando bastante, mas que do ponto de vista profissional é só um detalhinho, dar um like, uma coisa bem fácil, mas que pode abrir uma porta profissional importante, porque no momento que eu dei um like nesse projeto, esse cara aqui acabou de receber uma notificação lá no sininho dele, dizendo, tem um cara chamado Afonso, que tem esse perfil, que se você quiser ver, você pode ir lá e ver, que deu um like na sua contribuição. Poxa, aí abrem várias possibilidades, tá? Mais coisas que eu posso fazer aqui. Se eu tenho modelos que estão geolocalizados e que estão abertos, como eu dizia, eu posso escolher se o modelo está aberto ou fechado, tanto do ponto de vista de visibilidade como do ponto de vista de colaborações. Se eles estiverem abertos e geolocalizados, a gente consegue ver, inclusive, aonde que eles estão sendo posicionados nesse momento. Para que serve isso? Por que não entrar aqui e ver quais são as empresas que estão trabalhando no meu ao redor? Ou por que não colocar o meu projeto, o meu empreendimento aqui para que outras empresas vejam o que eu estou fazendo, também buscando uma possível parceria, né? A questão geográfica também funciona como um bom filtro para a gente desenvolver novos contatos. Enfim, são diferentes ferramentas, mas o núcleo principal é a gestão do projeto em si na nuvem. Então, se eu entrar no meu projetinho que eu chamei de Sobrado, Porto Rico, naqueles momentos que eu compartilhei informação, essa informação foi parar em algum lugar. Ela veio parar aqui, nesse menu, onde foram introduzidas estas contribuições, aquela estrutura, aquela arquitetura, aquela instalação de esgoto, aquela instalação de água fria, tá? Posso ver isso aqui em lista, eu posso ver aqui quem que fez. Tá, aqui eu não trabalhei em equipe, aqui eu fui o engenheiro de todas as disciplinas, mas sim, eu poderia estar aqui, o Miguel poderia estar aqui, o Giovanni poderia estar aqui, e a gente poderia fazer isso de maneira interdisciplinar, mesmo trabalhando à distância, sem nenhum problema. Aqui eu também consigo criar minha equipe. Então, aqui eu criei uma equipe e convidei o Pablo e o Vicente. É muito simples, convidar um novo utilizador, procuro o nome do cara, se eu já sei o nome do cara, ou, inclusive, ele me sugere, de acordo com a minha atividade profissional, a tendência do que eu venho fazendo na plataforma e aonde eu estou fazendo isso, né, do ponto de vista geográfico, ele vai me oferecer aqui pessoas que poderiam colaborar comigo, né? Então, ele ajuda nesse sentido. Ou eu posso, inclusive, pegar esse link aqui e mandar para um de vocês e falar, quer trabalhar comigo? Nisso aqui eu estou precisando de ajuda. O projeto está aqui na nuvem. Esse é o link. Se você clicar, você passa a ter acesso à minha informação. Eu controlo o que eu quero fazer. Aqui eu também consigo ter um historial de modificações. Então, olha, eu fiz o convite para o Vicente trabalhar comigo há 1 hora atrás. Fiz só para mostrar para vocês como isso aqui realmente funciona em tempo real. Mas, realmente, a minha última atualização foi da estrutura há 5 dias. E eu tenho aqui 13 páginas, nesse caso, de um historial desse projeto que está me mostrando o que aconteceu e quem que fez cada coisa. Pode ser interessante, talvez, num projeto complexo, ver como está o andamento disso. Enfim, gestão de projetos. Notificações. Eu tenho a possibilidade de criar ocorrências. Tem uma ferramenta muito massa que chama OpenBeam Model Checker. Serve para fazer clash detection, detecção de colisões, mas também serve para fazer anotações sobre o modelo BIM. Serve para a gente criar incidências, ocorrências, ou seja, eu vejo o modelo, estou revisando o projeto, eu vejo um problema que, quem sabe, não fui eu que causei, eu preciso informar aquela pessoa que há aquele problema. Eu vou lá, vamos supor, a sapata que, sei lá, a tubulação que invade a sapata, caso típico. Clico lá na tubulação, clico lá na sapata, não sei quem que fez, é uma das pessoas do projeto. No momento que eu cliquei nesses elementos, nessa parte do IFC, automaticamente a plataforma vai saber quem que introduziu aquele elemento e vai notificar o que eu quiser notificar. Eu vou poder colocar um comentário. E vai aparecer aqui essas ocorrências, que depois alguém pode fazer a gestão de está resolvido, não está resolvido, quem que arrumou, quem que tinha que arrumar, onde que está o problema.
enfim, um checklist que a gente pode utilizar. Enfim, acho que não temos muito mais tempo, mas eu tentei mostrar aqui, dentro do que era possível, o que a gente está fazendo nesses últimos anos. Né? Aqui a questão do mapeamento do concreto em obra. Eu fazia com marca-texto, imprimia o projeto na obra e fazia na prancheta com marca-texto isso aqui, né? O mapeamento do concreto. Puxa, aqui dá para a gente fazer o controle dos lotes, depois fazer os corpos de prova e ter isso registrado no modelo BIM do próprio projeto estrutural. Isso fica guardado para mais adiante, pode ser bastante interessante. Mas, enfim, tentei mostrar o que era possível nesse curto espaço de tempo. Convido vocês a testarem, a procurarem BIM Service Center, a procurarem o CIP Architecture, a procurarem a CIP em geral, comentar que tudo isso é compatível com a própria versão mobile dessa ferramenta, tanto para Android como para iOS, e também em realidade aumentada, realidade virtual, quem utiliza um dispositivo que funciona com Windows Mixed Reality, né, o portal nativo do Windows para fazer representação em realidade virtual, não tem que pagar nada para usar uma ferramenta que funciona, que usa isso em BIM, vamos dizer assim. Você pode pegar os seus modelos lá e ver através dos óculos. Enfim, dá para baixar a ferramenta aqui, tem algumas diretrizes de como instalar, mas, enfim, não é muito complexo. E, para finalizar, só mostrar para vocês aqui na parte de volta da Store, que eu tive a oportunidade de mostrar aqui talvez 5, 7 módulos. Né? Então, a gente falou do CIP Architecture, a gente falou um pouquinho do Strubin Steel, a gente falou um pouquinho do CIP Connect, a gente falou que tinha um plugin para conectar com Revit, a gente falou do CIP Plumbing Water Systems, a gente falou do CIP Plumbing Sanitary Systems, a gente falou, não falei o nome, mas a parte gráfica de desenhos é o OpenBIM Layout, o Quantities para a parte de orçamentação, né? Enfim, o CIP CAD, a parte de concreto armado, o CIP 3D, eu comentei alguma coisa. Eu posso criar aqui a minha caixa de ferramentas para esse projeto. Era isso que eu queria dizer lá no começo. Eu posso guardar essa lista, posso guardar esse link e saber quais ferramentas que eu vou usar, fazer um planejamento. Enfim, mas esse universo é bastante amplo. São 172 aqui na plataforma, mais ou menos 150 da CIP, e dá para fazer bastante mais coisas que, infelizmente, a gente não consegue mostrar em tão pouco tempo. Tá? Deixa eu só levantar. Não sei se aqui... só queria agradecer a oportunidade. Miguel, mais uma vez, obrigado. Eu peço desculpas pela pressa em tentar mostrar tantas coisas. Eu sei que é um bombardeio de informação muitas vezes, mas, como mensagem final, eu queria dizer que a gente está procurando trazer uma proposta de um BIM mais acessível do ponto de vista de escalabilidade, para que você não precise aprender tudo de uma vez para poder começar, bem pelo contrário, que você comece com o básico, talvez fazendo o que você já faz. Segundo, do ponto de vista econômico, que você não precise comprar tudo de uma vez, às vezes começa até com uma ferramenta gratuita. Enfim, que você possa ir evoluindo, conectando mais e mais módulos e ganhando mais e mais experiência. Enfim, essa é um pouco a nossa proposta. Ok? Obrigado a todos.